Saudações a todos os meus visualizadores, queridos, queridas. Queria nesta hora trazer uma mensagem intitulada As 3 coisas mais importantes da lei, segundo Jesus, no livro de Mateus, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 23, versículo 23, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezais os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade ou a fé. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem contudo deixar o restante. Esse apelo, ou digamos assim, essa advertência que Jesus deixou aos discípulos, ou fez aqui simplesmente uma correção. Ele diz assim: Ai, vós escribas fariseus, hipócritas. Primeira coisa que Jesus está a fazer agora, ele está a denunciar a hipocrisia. O que é hipocrisia? Porque a hipocrisia vem de qualquer tipo de papel como ator. Quer dizer, é realizar um papel ou pretender ou presumir de uma coisa que você não tem ou de uma coisa que você não é. Então, aqui Jesus falou aqueles grupos que faziam parte da elite religioso, quer dizer, da classe religiosa, daqueles que são instrutores, aqueles que faziam a leitura, aqueles que faziam também a leitura diária das leis e aqueles que traziam as instruções, aqueles que eram também considerados como mestres da palavra ou aqueles que eram responsáveis de instruir o povo. E aqui Jesus, primeira repreensão que ele deu é alertar sobre a hipocrisia. Agora, falando da justiça, ele diz: podeis fazer tudo, dar dízimo, que é importante, faz parte da lei. Aqui os dízimos eram na base da hortelã, odre e também algumas especiarias e produtos agrícolas ou vegetais. E aqui Jesus está a mostrar até onde deveriam chegar. Quer dizer, deviam evitar de se limitarem simplesmente a certas coisas e também não dar mais importância a coisas que são pela vista. Quer dizer, as coisas que parecem, as coisas que são sinais simplesmente exteriores, fazem simplesmente prova de religiosidade, fazem também prova de o que nós chamamos aparência religiosa, ou talvez nós chamamos isso que simplesmente pode-se traduzir como hipocrisia, quer dizer, é mostrar, é pretender e ser aquilo que você não é realmente, no fundo. E é por isso que Jesus parou ali e ele sugeriu, segundo a lei e os profetas. Não se esqueça, na mensagem passada, os 2 mandamentos: o maior é para com Deus, o menor para com o nosso semelhante. E esses mandamentos foram atestados pelos profetas e pela lei. E aqui também Jesus está a se referir das 3 coisas mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé ou a fidelidade. Agora, preste bem atenção. Hoje eu vou somente falar sobre a justiça. Justiça. Quando a gente fala de justiça, o que é justiça? Justiça é julgamento, juízo, vem também com sentença, vem com acusação, vem com condenação. A justiça de Deus é a justiça que foi realizada por Jesus. E nós entendemos que a justiça que Jesus realizou é a justiça que nos favorece, quer dizer, que vem simplesmente ajudar-nos a entrar no cumprimento da lei e dos profetas. É por isso que Jesus disse que ele veio para cumprir toda a lei. Ele veio para preencher, ele veio para completar a lei, quer dizer, que a lei possa ser gravada em nossos corações e através dessa lei, através dos profetas, Jesus
veio para aprovar. Jesus é o cumprimento de todas as coisas que foram profetizadas. Todos os mandamentos são resumidos em Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a justiça completa. Nós falamos sobre o amor completo. Hoje nós vamos falar sobre a justiça completa. O que é a justiça completa? Primeiramente, como cumprir essa justiça? Como é que eu posso realizar uma justiça? E nós sabemos que a nossa justiça é como um farrapo, diz a Bíblia. Ninguém pode cumprir a justiça ou fazer a justiça quando o seu coração está desunido com a lei e os profetas. Quando o seu coração não está circunciso. Quando o seu coração não está puro. E nós sabemos quem pode realizar essa justiça é nós. E nos revelar essa justiça e nos manifestar a justiça é a pessoa de Jesus. Agora, primeiramente, como cumprir a justiça? Primeiramente, que a Bíblia diz, antes de pedir justiça, antes de reclamar justiça, temos que ter sede e fome da justiça. Assim, em São Mateus 5,6 diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Nós estamos a ver aqui, nós precisamos de nos alimentarmos também com a justiça de Deus. Temos que ter sede e fome. Quer dizer, aqui nós estamos a falar do alimento espiritual, quer dizer, um alimento que é trazido, que é constituído, que vem com nutrição divina. E esse alimento é a justiça de Deus. Eu já disse o que é a justiça. Agora, escuta bem, nessa hora nós vamos falar sobre a segunda coisa, como cumprir a justiça. Jesus disse em Mateus 3,15, eu falei da primeira coisa que é Mateus 5,6, eu vou repetir. Primeiro, ter justiça, ter fome e sede da justiça de Deus. Ou, para melhor ordem, é ter, como a Bíblia diz assim, como está escrito, ter sede e fome da justiça. Todo mundo sabe o que é ter sede. Todo mundo sabe o que é ter fome. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Mateus 5,6. Agora, a segunda etapa. Mateus 3,15. Como cumprir a justiça? Nós devemos cumprir a justiça porque convém. Quando João Batista questionou Jesus e quase estava a impedir Jesus de ser batizado, e Jesus disse assim, em Mateus 3,15, respondeu, deixa por agora, pois convém comprarmos a justiça completa. Justiça completa. Amor completo. Eu falei de amor completo da vez passada. Hoje estamos a falar da justiça completa. Quer dizer, para fazermos o que é conveniente, não o que nos convém, mas cumprir a justiça é fazer o que convém a Deus. O que convém. É o que Deus instituiu. É o que Deus ordenou. Agora, pensa bem o que é que eu vou dizer agora. Eu vou repetir primeiramente, é ter sede e fome da justiça. Segundo, é cumprir a justiça completa. E a justiça completa aqui é fazer o que é conveniente. Eu estou a usar versões bíblicas do dicionário bíblico católico. Eu estou a usar por causa da versão portuguesa. Eu acho que é uma versão interessante e pode nos ajudar a compreender. Terceiro, Jesus disse assim, em Mateus 5,20, ter maior justiça do que os fariseus. O que é que Jesus disse? Digo-vos, pois, se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino de Deus. Nós estamos a ver que podemos ser hipócritas, podemos ser religiosos, podemos até defender nossa denominação, podemos até estar debaixo de uma tutela, de um ministério, podemos até nos manifestarmos como cristãos, crentes, ou dizer que somos seguidores de Cristo. Mas Jesus nos leva aqui hoje, nesse momento, a entender, se nós não ultrapassarmos a forma religiosa dos fariseus, dos escribas, daqueles que
que têm, quer dizer, que receberam a delegação daqueles que têm na sua posse o material bíblico, daqueles que foram instituídos, daqueles que normalmente deviam dar o exemplo, em relação ao cumprimento de uma justiça completa. E Jesus nos pede, nessa hora, a fazermos mais do que o que fazem os fariseus. Agora, nós não podemos condenar os fariseus, nem condenar os escribas, se não estamos a fazer o que Jesus está a dizer. Ele diz assim, claro, digo-vos, pois, se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e os fariseus, não entrarei no reino dos céus. Nós podemos ser praticantes, mas aqui nós estamos a ver que podemos até praticar, mas ainda não sermos sinceros. Quer dizer, não passarmos ou não aperfeiçoarmos, nem fazer as coisas com mais sinceridade, quer dizer, com mais honestidade e com mais realidade. Quer dizer, sermos o que nós dizemos que somos. Fazermos, na realidade, o que nós devemos fazer. O que Cristo disse. Depois Jesus disse, as 3 coisas que são mais importantes na lei é o quê? Justiça, misericórdia e a fé. Mas aqui a fé não é aquela fé para mover montanhas. Não é aquela fé para ser curado. É a fé que vem da palavra, no grego, que é pistis, que fala da fidelidade. Quer dizer, sermos fiéis a Deus, mesmo que as coisas não aconteçam como queremos. Que a vida não seja como nós estamos a pensar ou a imaginar. Fidelidade. Mas eu vou falar disso nas próximas sessões. Mas hoje eu quero só me limitar à justiça completa. Eu já falei primeiro, falando da justiça completa, ter sede e fome da justiça. Segundo, cumprir o que convém. Quer dizer, nós estamos a falar da justiça completa. Terceiro, termos uma justiça maior a dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, daquelas seitas religiosas. Às vezes, quando a gente olha para certas seitas hoje em dia, parece que elas são mais crentes do que nós. Mas nós sabemos que a prática deles não tem uma base que Cristo aprova. Quando eu digo não tem uma base que Cristo aprova, é porque eles se limitam só ao que convém, ao que dá à vista, ao que talvez demonstra aparentemente que são grandes religiosos. Pode ser contigo, pode ser comigo também. Mas não esqueça, hoje Cristo está tocando um elemento importante. A hipocrisia é um defeito, não é uma qualidade, ela é realmente o que Jesus repreendeu, chamou a atenção, desmascarou e não quer que nós sejamos hipócritas. Quer dizer, todo o crente que não avança, que não progride na sua vida cristã, que não está fazendo muito mais. Não é uma questão que Deus está a exigir todos os dias, faça, não é isso. Quer dizer, Deus quer que nós tenhamos um equilíbrio, que eu faço isso, mas também tenho que fazer outra coisa. Tem mais isso, tem mais aquilo, e não me limitar. Como aqueles que se limitam e dizem, bom, eu vou ao trabalho, casa, igreja, e ali já tem uma satisfação. E quando você tem uma satisfação, você está simplesmente na sua vida religiosa, assim mesmo. Quer dizer, você está num contexto que lhe convém. Você está simplesmente fazendo só aquilo que deseja fazer. E Jesus disse para não omitir, quer dizer, para não fazer uma e deixar a outra coisa. Mas para nós chegarmos à perfeição. E quarto, para nós podermos cumprir e fazer uma justiça completa, temos que buscar, em primeiro lugar, a justiça de Deus. Mateus 6,33 diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Escuta bem, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Sua justiça. Nós devemos buscar a justiça de Deus.
hoje em dia tentamos nos justificar, tentamos nos excusar. Às vezes sabemos que não estamos a falhar, às vezes sabemos que não estamos a ser hipócritas, estamos a falar, estamos a prometer, estamos a dizer sim, mas ao passo não é o sim, é não. Estamos a dizer não, mas não é não, mas é sim. Quer dizer, nós estamos a seguir uma vida, termos uma vida religiosa que simplesmente satisfaz os olhos dos outros. Mas aos olhos de Deus, Deus está categoricamente, não é, contra nós. Como a Bíblia, quando o anjo repreendeu as igrejas, ele disse: fazes tudo, mas falta-te o primeiro amor. Quer dizer, você faz muita coisa boa, sim, mas não está a cumprir o real, quer dizer, o essencial, o que é mais importante. E no versículo de Mateus 6,3 diz assim: busquei em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Nós queremos crescimento na nossa vida, queremos aumento, queremos abundância. Nós queremos ter mais, mas nós não queremos, estamos a fazer mais. Não esqueça, o mais é que faz o mais. Menos faz menos. Quando as pessoas dizem, se respondem à pergunta, como é que você está, ou como é que vai, mais ou menos. Agora nós devemos fazer uma opção aqui. Queremos mais? Fazemos mais. Quando eu digo fazer mais, não é fazer muita coisa, não. Fazer mais é simplesmente, eu já fiz isso, também vou fazer o outro. Amanhã vou fazer o outro. Quer dizer, é mais, adicionar. Quer dizer, é por isso que eu disse, vocês dão um dízimo disso, fazem isto. Mas as três coisas mais importantes da lei, vocês estão a omitir. E Deus, nós não estamos a obedecer os mandamentos só para obedecer. Esses mandamentos é a satisfação da demanda de Deus. Para nós sermos abençoados e termos aumento e crescimento e ter abundância. E ter uma vida abundante, quer dizer, uma vida que está avançando, prosperando na salvação de Deus. E para terminar, queria concluir com um versículo que nós encontramos em Romanos 3:21, para você compreender o que eu disse, ou introduzi logo no princípio. Eu disse logo no princípio, que a lei e os profetas aprovam o que Jesus fez, o que Jesus realizou, o que Jesus terminou quando estava na terra, quando Jesus cumpriu. E no capítulo 3 de Romanos, versículo 21, diz assim: mas agora, sem o concurso da lei, manifestou-se a justiça de Deus, atestada pela lei e pelos profetas. Agora entenda bem, a lei, os profetas e Jesus vem para completar. Então, quando Deus exige pela boca de Jesus, com uma demanda das três coisas mais importantes, há coisas importantes, mas essas três são mais importantes da lei, diz Jesus. E eu não estou a escolher essas três coisas. É Jesus que apontou para nós entendermos que essas leis são importantes. A lei da misericórdia, a lei da justiça, a lei da fé. Mas hoje eu introduzi a primeira parte, que é a justiça de Deus. E não esqueça, quando a gente fala de justiça, se eu peço justiça a Deus, devo entender que a justiça inclui o quê? Julgamento, juízo, acusação, sentença, condenação. E não esqueça, o juízo de Deus é dar o que nós, cada obra que eu fizer, eu recebo segundo as minhas obras. E depois Jesus queria levar esses fariseus a entenderem que não estão a progredir espiritualmente, não estão a ir mais longe e estão saturados com a religião, com as tradições,
e foram até o ponto, eles não estão realmente a serem renovados, não estão a progredir, não estão a crescer e não estão realmente a fazer o que é conveniente, o que dá satisfação a Deus. E é por isso que essas três coisas são importantes na lei. E Jesus disse, se omitir o restante. Eu vou ler de novo o versículo que eu li no princípio, é Mateus 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei, a justiça. Eu acabei de falar. Na próxima semana, se Deus quiser, vou falar sobre a misericórdia. E na semana que vier, depois, falarei sobre a fidelidade. E ele diz assim, eis que o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem contudo deixar o restante. Por isso que ninguém deve limitar-se no cumprimento dos mandamentos. São aqueles mandamentos que Jesus resumiu. Esses mandamentos que Jesus citou agora. Nós somos ligados à rocha eterna. A rocha que é Jesus, o autor da fé. Jesus veio para manifestar a instrução, quer dizer, pôr em prática. E é por isso que ele diz, sem o concurso da lei. Jesus veio como justiça de Deus. Quer dizer, eu tenho a lei, tenho os profetas, mas eu preciso de Jesus para completar a justiça de Deus na minha vida. Eu creio, eu entendo, certamente você terá sede e fome da justiça. Quer dizer, gostaria de fazer mais. Gostaria de cada dia ir mais longe. Progredir, crescer, avançar na vida. Eu lhe deixo com essa palavra. Eu acredito que você poderá registrar bem as três coisas mais importantes da lei. E hoje, entende bem, a justiça completa. Nós não devemos deixar nada como restante. Não devemos deixar nada ainda não feito. Devemos continuar. Até um resto a fazer. Eu vou terminar. E eu quero encorajar todos para terem essa ambição, essa sede e fome da justiça de Deus. Quer dizer, não para receber sua justiça, mas para manifestá-la e poder fazer o que é conveniente aos olhos de Deus. E não parar, nem satisfazer simplesmente as éticas religiosas, o ritualismo religioso. Muita coisa nós fazemos e parece tudo bonito, parece tudo bem, mas não esqueçamos que nós estamos a viver um momento apocalíptico, os últimos dias, e Deus está à espera de uma igreja quentíssima, uma igreja bem forte, uma igreja poderosa, crentes que estão a se envolver no cumprimento das coisas mais importantes e não deixar nada como restante, não deixar nada de lado, não omitir nada. Que Deus lhe abençoe, querido, querida, que Deus se manifeste na sua vida. Leve essa palavra, registre esta palavra, receba esta palavra, que ela possa se assentar bem no seu coração. Eu acredito que a graça de Deus vai lhe ajudar. É por isso que eu te encomendo a ti e a todos a graça de Deus em Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja contigo, que a paz de Deus seja contigo. Um abraço, seja fiel a Deus. Até próximo.